Amém. Glória a Deus. Depois ele puxa a nossa orelha. O pastor Fábio está pregando numa igreja em Nova Iguaçu. E aí ele fala para a gente o que a gente tem que fazer, mas depois a gente esquece. E aí, quando ele chega, ele briga com a gente, porque eu e o Flávio sempre esquecemos, né? Amém. A gente não é muito acelerado como ele. Vamos ver se eu consigo me organizar aqui. Em relação ao pagamento do que o pastor Flávio estava falando, você que quer fazer parte desse pagamento para a compra do sítio, parcelado no seu cartão, é o que a gente chama de pagamento recorrente. Né? Alguns conhecem esse tipo de pagamento que não tira o limite do cartão, né? E todo mês vem na fatura o valor. Tá? Se você quiser fazer parte dessa grande empreitada, amém? Ontem nós fomos lá no sítio, estamos orando para que aceitem, né, a nossa oferta, porque é desafiador. Não é o sítio pela fé, tá? Porque um sítio prontinho, perfeito, maravilhoso, é 3 a 4 vezes mais caro do que o que a gente pode pagar, que a gente ainda não tem. Se é que vocês me entendem. Então, é pela fé. Eu lembro que quando nós fomos comprar a nossa segunda casa, assim que a gente se casou, a gente morava num apartamento, e a gente foi comprar uma casa. A gente queria muito uma casa. E aí a gente comprou uma casa que era um terreno cheio de mato, com um quadrado de cimento. Era a casa. Ninguém via ali uma casa, mas eu e o pastor Fábio víamos. Então, pela fé, nós tomamos posse. Depois de um tempo de obra, de trabalho, de passar por algumas coisas, como dormir no saco de argamassa, porque já fizemos isso, a casa aconteceu. Às vezes você vê algo pronto, ai, que linda, nossa, que casa maravilhosa, mas você não sabe qual foi o processo para chegar até ali. Tá? Então, nem sempre vai ser do jeito que você quer. Isso não significa que você não vai ter. Isso significa que você vai primeiro passar por um processo. Amém? Então, é assim que a gente tem visto. Não é que a gente não pode comprar o sítio, a gente pode comprar um sítio, a gente tem o sítio já está no nosso coração, mas às vezes não vai ser da forma que a gente quer agora, mas daqui a um tempo vai ser a sede campestre Philadelphia Church. Amém? Eu visitei um sítio uma vez, num retiro de pastores, era lindo, perfeito, nossa, fiquei encantada, maravilhada com aquele lugar. As instalações eram lindas, e eu fiquei encantada. E eu fui conversar um pouquinho com o pastor, e o pastor contou como foi a história da compra do sítio. Ele disse que, quando compraram, era numa terra, e essa era bem complicada, porque não era plana. Era de zigue-zague, sei lá, morro, montanha, e não tinha passagem para chegar até lá. Como assim, pastor? Não tinha estrada para chegar no sítio. Então, o pastor comprou a propriedade, era um preço acessível, e a igreja ficou assim, mas, pastor, isso não é sítio, isso é um buraco. E eu estava ali naquele sítio maravilhoso, e eu falei, pastor, e como é que chegou até aqui? Porque eu passei por uma estrada maravilhosa. Ele falou, sim, porque depois que a gente comprou, a Vale do Rio Doce comprou um terreno ao lado, construiu a empresa, fez todas as ruas, e eles conseguiram fazer o sítio. Mas se eles não tivessem comprado antes, não teria dinheiro para comprar mais a terra, porque a terra valorizou muito, muito, muito mais. Então, quando Deus te der algo para você fazer, veja com os olhos da fé. Às vezes não é com os olhos naturais. Muita gente, quando viu a gente construindo nossa casa, a gente nem mora mais lá, a gente construiu essa casa com muita dificuldade, mas, no início, as pessoas falavam assim, vocês são loucos. Isso não é casa, isso é um buraco. Vocês são malucos, vocês venderam o apartamento de vocês, dei carro, dei tudo. Mas eu falei, não é um buraco, é uma bênção. Eu vi uma casa linda, e ela hoje é uma casa linda e tem abençoado outras pessoas. Amém? Então, vamos começar a dar início aqui à palavra, que está lá em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Eu estou com a minha Bíblia na versão NVI, tá bom?
Aleluia. Vamos lá? E diz assim. Vou falar o tema da mensagem. Mude a estratégia na batalha. Mude a estratégia na batalha. E diz assim o texto, capítulo 4, a partir do versículo 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Repita comigo, 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Pode continuar. Débora mandou chamar, então, Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Continuando. E Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E então Débora foi a Quedes com Baraque. Vamos continuar, mas para um pouquinho aí. Ok? Então, vamos nos contextualizar aqui. O que acontecia aqui? Aqui a gente está lendo Juízes. Antes dos reis reinarem, não existia rei em Israel. Quem julgava eram os juízes. Um pouquinho antes, né, dos reinados, eram os juízes. A palavra diz aqui que o juiz antes de Débora era Eude. Algumas pessoas aqui devem conhecer muitos juízes, porque é muito falado. Um dos juízes mais falados, Gideão, Débora, Sansão, vários juízes que a gente já conhece. Talvez não se fale tanto desse juiz aqui antes de Débora, mas por que eu quero falar um pouquinho dele? Porque ele precedeu ela. E a Bíblia diz, no capítulo 3, que a gente não leu, que Eude, na verdade, pegou Israel no momento em que Israel estava subjugado há 18 anos. Um tempo difícil. Israel estava subjugado ao rei de Moabe, se chamava Eglon, há 18 anos subjugado. E esse rapaz, chamado Eude, ele tem uma estratégia. Ele vai levar os tributos ao rei de Moabe, que subjugava quem? Israel. Vamos lá, que eu sei que história, às vezes, a gente se perde. Ele foi levar os tributos, e a palavra diz, não sou eu que diz, a palavra é muito específica. A palavra diz que ele era canhoto, mas que ele levava uma faca na sua coxa direita. Ou seja, ele é canhoto e levava uma faca na mão, na coxa direita, escondida, uma faca de 2 gumes. E diz que o rei de Moabe, Eglon, era muito, muito gordo. A Bíblia diz isso especificamente por um motivo. Por quê? Porque quando Eude entra para levar os tributos, ele diz assim: eu tenho um recado para te dar, algo que ninguém pode ouvir. Então o rei, que devia ser curioso, falou para todo mundo sair e ficou sozinho com ele. E diz que quando o rei se levanta para ouvir o que ele tinha para dizer,
ele pega com a sua mão, esquerda ou direita? Esquerda, a faca que estava na sua coxa direita. Foi fácil isso? Não. Pega a faca e crava na barriga daquele rei. Diz que ele cravou com tanta força que até a madeira da faca, do canivete, sei lá, entrou. De modo que, como ele era muito gordo, a gordura fechou o buraco. E o rei ficou ali, ó, puf, caído. Por que eu estou contando todo esse detalhe? Eu amo a história bíblica, porque tem tanto detalhe. Porque deu tempo, por conta dessa história, deu tempo dele sair dali de dentro, fechar as portas. Parecia que estava tudo bem com o rei, até então, né? Porque fechou aqui, a faca estava lá dentro. Deu tempo dele sair, fechar a porta e fugir, até que dessem conta de que ele havia matado o rei de Moabe, que subjugava Israel há 18 anos. E o que acontece? Eude vai correndo, chama o povo para entrar na guerra, porque ninguém estava preparado que ia haver uma guerra, e ali Deus dá a vitória ao povo de Israel, através de Eude, e ele passa, né, a ser juiz de Israel. E a Bíblia diz que houve paz durante 80 anos. Ou seja, Israel estava subjugado há 18 anos, mas quando um juiz se levanta, uma pessoa simples, mas com uma estratégia, e ele não só, né, faz com que Israel saia daquele problema, mas com ele, como juiz, 80 anos de paz. E agora eu vou entrar na mensagem, porque a mensagem não é sobre Eude, a mensagem é sobre Débora. A Bíblia diz que, a partir daí, Eude morreu. Não começamos assim? Bota lá de novo, Juízes 4, 1. Depois da morte de Eude, o que aconteceu com o povo de Israel? Fizeram novamente o que o Senhor reprovava. E aí a Bíblia vai dizer que um outro rei passa a subjugar o povo de Israel. Esse rei chamado Jabim, mas só que a figura que o representava era um oficial, um comandante, que era muito mau, Cícera. Ele era o representante daquele exército que tinha 900 carros. Imagina, naquela época, ter 900 carros de guerra. Era um exército pequeno? Era um exército comum? Não, era muito difícil vencê-los. Mas a palavra diz que havia 20 anos, depois de ter 80 anos de paz, havia 20 anos que o povo de Israel estava sendo subjugado por esse rei de Canaã. Entenda que, às vezes, pode ter um bom tempo de paz, mas quando nós esquecemos e fazemos aquilo que o Senhor reprova, aquilo que um dia foi, talvez, lá atrás, muito ruim, talvez seja pior. Eles já estavam 20 anos. Ok? Até aí, gente? Eu vou contar a história toda, depois a gente vai para a mensagem. Tá bom assim hoje? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Então, vamos continuar. Paramos no 9? Foi o que eu parei? Até Baraque. Porque se vocês vissem meu esboço hoje, está uma bênção. Juízes 4, de 1 a 9, agora eu vou no 10. É isso? 11. Para de me enrolar, gente. No 11, vamos lá? Não, no 11 não, no 10. Onde ele convocou? Quem que convocou? Vamos voltar para a gente entender o que a gente está falando. Baraque. Quem foi que Débora chamou para ir na guerra? Quem foi o comandante que Débora chamou? Vamos aprender para a gente não esquecer. Baraque. Que eu já falei tanto nome que a gente não sabe nem o que está falando. Baraque. Percebam que ela chama ele, diz que Deus vai dar o exército de Canaã nas suas mãos, e ele diz o quê? Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. O que tu pensa já só de ouvir essa frase desse comandante do exército? Hã? Tá com medo? Medroso? Não sei,
Frouxo, que a sogra falou. Frouxo. Eu gostei mais dessa palavra. Se você for... Tá, ele fala para a juíza, se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Naquele tempo, Débora, mesmo sendo uma mulher, era juíza sobre Israel. Tá? Então, continuando. No 10, vamos lá? Isso aí eu já li. Onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiam. E Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Orabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos, repitam comigo, todos os seus soldados de Arosete-Ragoim ao rio Quizon. É muito nome. E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército a fio de espada. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada. Não sobrou um só homem. Porém, o comandante estava vivo. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. Para aqui só um minutinho. Porque às vezes a gente está lendo coisa na Bíblia e a gente não entende por que está valendo. Lembra que falou assim, que tinha um queneu que tinha ido e tinha feito uma tenda lá no meio, né? Lá onde fica a guerra, onde fica, né, onde estava tendo a guerra. Esse queneu fez uma tenda. Então, Jael é a esposa dele. Então, tinha uma tenda ali. E Jael estava dentro da tenda. Vamos lá? Tenda de Jael, mulher do queneu Éber. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azó, e o clã do queneu Éber. Por isso que ele morava ali. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. E ele entrou. E ela o cobriu com um pano. Para quê? Esse aí é do exército inimigo, é o comandante do exército inimigo. Esta mulher o convida, porque vê que ele está cansado, o convida para entrar na tenda dela. Ela está sozinha, seu marido não está em casa. Ela manda ele entrar e cobre ele com um pano. Continua. Ele diz, estou com sede, por favor, me dê um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber, tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Pode passar. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Pode passar. Até o 23. Esse é o 22? O 23. Eu não li o 22, não? Então tá. Eu não estou enxergando bem. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Até aqui. Veja bem,
um homem super temido. Um homem que subjugava Israel por 20 anos. Morreu dentro de uma tenda, morto por uma mulher comum. Perceba, um exército inteiro não matou aquele homem, mas uma mulher que usou de uma estratégia, porque ela foi muito tranquila. Ela era para ter ficado com medo, gente. Um homem daquele, ela sabia quem era. E ela diz, entra, fique à vontade. O que você quer? Leitinho? Te dou. Quer uma cobertinha, querido? Sim, durma. Perceba a estratégia que ela usou. Ela não esperou que Éber, o seu marido, chegasse para tomar uma iniciativa. Ela olhou e disse, aqui há uma oportunidade e eu não vou deixar passar. Até aqui vocês estão comigo? Amém. Então, agora sim, a gente vai falar um pouquinho da mensagem. A Bíblia diz, lá em Juízes 5:7, pode colocar aí, que Débora, diz assim, já tinham desistido os camponeses de Israel. O povo já tinha desistido. O povo já tinha desistido de viver bem, de viver na paz. O povo já estava cansado. Já haviam desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Existirão momentos em que todos terão desistido. Todos terão desistido. Mas cabe a mim e a você entender o tempo de oportunidade e nos levantarmos com uma nova estratégia. Muitas vezes a gente quer usar a mesma estratégia. Assim como Débora, a palavra diz aqui que ela se levantou, e se levantou como uma mãe. Ela era mãe desse povo? Não. Ela era uma juíza. Ela era uma juíza. E a palavra continua em Juízes 5:12, coloca aí para a gente, que diz assim, desperte, Débora, desperte, 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 irrompa em cânticos. Perceba que a Bíblia não diz uma vez, nem duas vezes. Olha, a Bíblia diz isso 4 vezes. Desperte, Débora. Desperte, desperte, irrompa em cânticos. Existe momento em que nós estamos vivendo uma batalha. Existem momentos em que a gente está vivendo coisas que a gente não deveria estar. E Deus fala conosco, acorda, desperta, vocês não estão enxergando da forma certa. Débora era juíza. Todos os dias ela se levantava e ia lá para a tamareira, lá para a arvorezinha, sentar lá para julgar o povo. Então, todos os dias ela decidia questões de Israel. Todos os dias debaixo da sua tamareira. 20 anos esse povo subjugado e cansado. Existem momentos que a estratégia precisa mudar. Existe momento que nós precisamos nos levantar dessas tamareiras onde estamos ficando sentados, deitados ali, julgando, julgando, julgando e nada se resolve, porque julgamento não muda nada. Muitas vezes eu e você estamos vivendo uma batalha dentro da nossa casa e nós estamos debaixo da nossa zona de conforto, a nossa tamareira espiritual, julgando o nosso marido, julgando a nossa esposa, julgando a nossa família, e a gente não se levanta para mudar a situação. Deus está nos chamando ao momento, desperta! Levanta desse lugar em que você acha confortável, o lugar da crítica, o lugar do julgamento, onde eu e você achamos que podemos decidir o destino das pessoas. Levanta e sai do seu lugar de juiz e tome o lugar de mãe. O que é o lugar de uma mãe?
Pensa numa mãe quando olha para o seu filho. Pensa num pai quando olha para o seu filho. O seu filho pode estar errado, fazendo coisas erradas, pode estar indo por um caminho que não é bom, mas você não se levanta para julgar. Você ama o seu filho independente do que ele faz, se ele faz certo ou errado. Pode ser doloroso, mas você se levanta para guerrear. Você se levanta para orar. Você se levanta para mudar aquele ambiente. Você não se levanta para julgar. Então, Deus está nos chamando para um tempo diferente. É a hora de mudarmos. E a palavra diz, irrompa em cânticos. Irrompa em cânticos. Talvez nessa guerra a gente esteja, muitas vezes, perdendo, porque a gente está criticando, porque a gente está julgando. E a nossa comunicação tem sido uma comunicação julgadora, murmuradora, reclamadora. Murmuração e reclamação muda alguma coisa, irmãos? Se mudasse, se reclamar mudasse, eu vou falar uma coisa, hein? Não tinha mais nada para mudar, porque é coisa que a gente reclama. A Bíblia em Provérbios vai dizer que a mulher, os homens não vão escutar isso agora, que a mulher que reclama é igual uma goteira pingando dia e noite. Já dormiu com goteira, irmãos? É bom? Eu não consigo dormir, eu sou o tipo de pessoa, se tiver um barulhinho assim, né, um atrás do outro, eu não consigo dormir. A Bíblia diz que é melhor, que a Bíblia diz que a mulher reclamadora é igual essa goteira pingando. Tuf, tuf, tuf. Que é melhor morar num pedaço de telhado do que morar com ela. Dói, não dói, irmãos? Dói? Mas por quê? Porque reclamação não muda ninguém. Quanto mais a gente reclama, parece que eles mais fazem. Não é isso? Tudo aquilo que a gente reclama, porque reclamar é clamar de novo. Reclamar é clamar de novo. Então, toda vez que eu reclamo, eu estou clamando de novo. Ai, você faz barulho, você faz isso, você não lava a louça. Eu estou clamando, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Continua, continua. Essa é a mensagem. Não é consciente, mas é essa que a gente está dando. Então, muitas vezes a gente acha que vai resolver. Por que eu estou falando das mulheres, irmãos? Porque muitas vezes o homem, ele não fala, mas ele pensa. Não fica achando que porque vocês não falam e vocês pensam que está tudo bem, não. Porque o que sai, um dia entrou. Independente se saiu ou está dentro, está da mesma forma te envenenando. Então, aí vocês têm que começar a olhar o que você tem pensado da sua esposa. A Bíblia diz que quando um marido e uma mulher estão brigados, se tem algo acontecendo de errado ali, nem as orações são ouvidas. Tem homem que está orando pra caramba, crente, que está resolvendo. Resolve primeiro o problema com a tua esposa. Que as suas orações não vão passar do teto. Se eu falar só das mulheres, elas me batem. Tem que falar um pouquinho de cada um. Culto de mulher é só com a gente. Então, a Bíblia está dizendo assim, desperta, levanta, irrompe em cânticos. Não é para irromper em murmurações, em reclamações, em brigas, em críticas. Isso não resolve a batalha. Irrompa em cânticos. O que é você ter um cântico? Um cântico novo, a Bíblia diz que a gente tem que ter um cântico novo. É louvor, é gratidão, é celebrar ao Senhor, mesmo que as coisas ainda não estejam acontecendo. Você começa a agradecer. Quantos aqui já ouviram o testemunho da minha sogra? Quando eu conheci pastor Fábio, a gente não estava na igreja, a gente se conheceu no mundo. E eu me lembro que a gente chegava, às vezes, na casa dele, no início de namoro, vindo da night, fazendo tudo que não presta. Às vezes, mango assado. E a minha sogra falava assim. Eu até ria dela, tadinha, chamava ela de doida.
Chamava ela de doida. A gente chegava e aí o Fábio vinha, né, passando mal, né? Bebeu pra caraca. E ela falava assim, meu filho, tá passando mal, meu filho? Vou pegar um remedinho, isso é problema de estômago. Essa mulher não está sentindo o cheiro, gente? Que doida. Você é um homem de Deus, você é um pastor de ovelhas. É isso que você é, meu filho. E dando um remedinho para ele. Você é um pastor de ovelhas, você é um homem de Deus. Eu olhei para a cara dela e falei, essa mulher é doida. Que pastor de ovelha é esse, gente? E olhava para mim e falava que eu era uma mulher de Deus. Eu de boné, shortinho, gente. Só falava gíria. De 10 palavras novas era palavrão. Como assim? Que mulher de Deus é essa? Ela não reclamava, ela não murmurava, ela profetizava. Ela podia reclamar, ela podia, você é um filho isso, você é aquilo, não aguento mais. Ela podia fazer, mas ela não usava dessa estratégia. Ela usou a estratégia que o Senhor nos dá aqui. Você está entendendo? Se hoje o pastor Fábio está nesse altar, eu estou aqui nesse altar porque alguém um dia profetizou, porque um dia alguém orou, porque um dia alguém, em vez de reclamar, resolveu colocar os seus joelhos no chão para se colocar na brecha por mim, por ele. Deus está nos chamando a um tempo de despertamento, onde, em primeiro lugar, juízes não resolverão as questões. Débora não conseguia resolver a questão daquele povo. Há 20 anos sentada na tamareira, decidindo e julgando. Resolvia? Não, não resolvia. Mas a Bíblia diz que até que um dia ela desperta, ela se levanta como mãe de Israel. Parecia um ciclo. Os problemas, se você for ler aqui, parece um ciclo. Problemas toda hora, e eles vinham, ela julgava, eles vinham, eles julgavam, e nada mudava, porque julgamento não resolve destino de ninguém. Sentença não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o amor de Deus. Por mais que você e eu exortemos alguém, exorte no Senhor, exorte como a palavra diz. A palavra diz que é para a gente exortar em amor, porque até a verdade sem amor é crueldade. Tem gente que acha assim, mas eu tenho que exortar, porque você está fazendo errado. Exortar significa colocar para cima. Você sabe que você pode dizer para alguém que ele está errado, e ainda assim aquela pessoa sair da sua presença cheio de Deus, doido para mudar? Como é que isso acontece, pastora? Quando você fala a verdade, mas em amor. Quando você fala, não, isso não é para você. Deus tem o melhor para você. Se levanta, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Olha para você e vê quem você é. Você é o filho, você é herdeiro. Filha e filho de Deus, olha para você e vê a sua essência, a sua imagem. Sai dessa lama, porque você não foi feito para estar na lama. Você é filho. Você está exortando alguém, mas você está colocando ele para cima, porque julgamento não tira ninguém do lugar. Eu fui de uma época do Evangelho, eu estou assim com essa cara de novinha. Alguém fala, tá nada. Mas eu sou velha. E quando eu cheguei no Evangelho, o negócio era forte. Foi muito desafiador continuar na igreja. Por muitas vezes eu tentei ir à igreja, mas o julgamento era maior que o amor naquele tempo. As pessoas estavam mais incomodadas com a roupa que eu vestia do que com o meu coração. As pessoas estavam mais incomodadas se de alguma forma, né, iam me ver daquela forma do que com a minha mudança, com aquilo que era para eu ser. Até que um dia eu encontrei alguém que realmente me exortou, mas em amor. E falou para mim assim, Nívia, você é imagem do Senhor. Em você habita o Espírito Santo de Deus. Em você. Então você vai se valorizar. Sabe por quê? Você tem muito valor. E quando você for se arrumar,
Você olha no espelho e diz assim, Espírito Santo, essa roupa está boa? Porque eu vinha do mundo, eu não tinha roupa para ir na igreja. Então, quando eu chegava na igreja, eu tinha julgamentos. Então, eu ia embora. Mas, nesse dia, alguém me explicou e falou, olhe para o espelho e veja, e fale, Espírito Santo, essa roupa está boa? Essa roupa te agrada? Porque eu tenho certeza que você deve ficar lindíssima num vestido. Eu usava umas calças que só Deus, na graça, só o Senhor. E aquele dia eu saí dali, cheguei em casa, comecei a pegar as roupas que eu tinha no guarda-roupa, e eu ia olhando e falava, Espírito Santo, essa aqui nem precisa perguntar. Espírito Santo, não precisa. Quando eu vi, eu tirei todas as roupas, eu não tinha roupa para usar. Eu falei, mãe, não tem uma roupa que o Espírito Santo goste nesse guarda-roupa. E a minha mãe, muito sabiamente, falou assim, não tem problema, pega tudo, bota aí na mala, na bolsa, e vamos lá que a gente vai comprar uma roupa para você bem linda. E nós saímos, e eu me lembro que eu não tinha roupa mais. E a minha mãe me levou para comprar, e a primeira coisa que eu olhei foi um vestido. Eu não tinha usado vestido ainda. E eu comprei um vestido preto, não esqueço. E eu cheguei na igreja toda me achando com aquele vestido preto. E eu me lembro que a pessoa que tinha me exortado falou assim, você está lindíssima. Acabou. Acabou. Eu falei, ai, gente, quero 200 pretos. Então, quem muda você é o Espírito Santo de Deus. Quem muda você é Ele. Não sou eu que vou mudar você. Então, por isso que muitas vezes vem conversar comigo, eu falo, o Senhor vai fazer a obra. Você vai deixar de fumar, você vai deixar de beber, você vai deixar de usar essas roupas, não porque alguém está falando, mas porque o Espírito Santo vai tocar em você, e você vai querer agradá-lo tanto, que você vai fazer. Muitas vezes não estamos vencendo a guerra porque estamos julgando. Muitas vezes a gente julga o marido em casa, a gente quer que o marido venha para a igreja. Aí o homem faz alguma coisa, tu vai para o inferno, hein? Tu vai queimar no inferno. A mulher faz um negócio, na igreja tu é crente, porque em casa tu não é. Gente, sabe quem conhece você de verdade? Não é o pastor da igreja, não. Sabe quem conhece você de verdade? Não é o pessoal da tua célula, não. Quem conhece você de verdade é a tua mulher. Quem conhece você de verdade é o seu marido. Então, se você quer mudar, comece a ouvir. Porque ele vai falar para você certas coisas que ninguém mais pode falar, porque ninguém vê. Mas entenda, use da estratégia certa. Fale com amor. Não fale que vai para o inferno, não, gente. Fala com amor. Amor, essa noite, sabe, estava pensando, como deve ser lindo o dia que eu chegar na igreja de mão dada contigo, amor. Porque você é tão lindo, né, amor? Queria tanto que todas vissem o meu marido maravilhoso. O dia que você quiser, estou aguardando você para ir na igreja comigo. Esposa... usa de estratégia. Vocês sabem as estratégias, né? Vocês usam da estratégia certa. Pede as coisas na hora errada, recebe. Não tem um ditado assim? Fala o que quer, ouve o que não quer. Fala as coisas na hora certa. Primeiro você investe. Depois você saca. Agora não investiu nada, quer sacar, vai sair cheque especial, 8% de juros. Vai dar problema na tua vida. Então, aprende a ir para a estratégia certa. Então, em primeiro lugar, nesse tempo, juízes não resolverão as questões. No tempo da batalha, juízes não resolvem questões. No tempo da batalha, a unção de mãe e de pai precisa ser despertada. Para que o julgamento saia do lugar e dê lugar à compaixão e ao amor. Mude o seu olhar. Ao invés de olhar para o que ele está fazendo, para o que ela está fazendo, ao invés de olhar para o teu irmão, ao invés de olhar para a tua irmã, comece a olhar para ele e falar assim, caramba,
Quantas coisas esse homem já não deve ter passado? Comece a olhar para a história dele e ver coisas que ele está vencendo. Seja mais amoroso, seja mais amorosa, porque eu e você temos muitas coisas para vencer todo dia. E por que a gente acha que o outro não tem? Por que a gente acha que o outro tem que ser perfeito, se nem eu sou? Se mudar a você mesmo já é algo dificílimo, como que eu e você achamos que vamos mudar alguém? Ninguém muda ninguém. Quem muda alguém é o Espírito Santo de Deus. Comece a olhar para essa pessoa e a olhar a história dela. Por que será que ela faz isso? O que essa pessoa já sofreu? Quais são as dores dessa pessoa? Como que ela foi criada? Como ela chegou até aqui? É muito fácil julgar alguém quando você não viveu o que ela viveu. É muito fácil julgar alguém quando você não teve as feridas que ele teve. Comece a olhar a dor das pessoas, como Jesus nos ensinou. Jesus teve a capacidade de conversar com uma mulher adúltera, sem julgá-la, e olhá-la como filha. Jesus conseguiu conversar com um cobrador de impostos, que era um... Deixa eu achar uma palavra aqui. Hã? Não posso falar o que vocês estão repetindo aí. Um cobrador de impostos que era um corrupto. E ainda assim, almoçou na casa dele e o homem se converteu. Jesus conseguiu conversar com uma mulher num poço que já tinha tido 4 ou 5 maridos, já até perdi a conta, e o que estava com ela não era marido dela, ou seja, era o amante, e ainda assim, ele não julgou aquela mulher, ele apresentou a água viva que vinha do céu. Aquela mulher se converteu, aquela mulher ganhou a sua cidade, e se você ler a sequência da vida dessa mulher, que não está na Bíblia, mas está nas histórias que vieram na igreja primitiva, o nome dela se chama Fontina. Ela foi uma das maiores pregadoras do evangelho daquele tempo. E morreu como mártir. Uma mulher que ninguém dava nada, mas Jesus teve a coragem de olhar além dos julgamentos e preconceitos. Chegou até o coração dela. Será que eu e você estamos preparados para viver num tempo onde nós não olharemos o que é exposto, o que está de fora, o que é externo, mas que possamos ir além dos nossos julgamentos e preconceitos e ouvir o coração daquela pessoa e apresentar Jesus? Porque aquela pessoa que você fala é um filho. Aquela pessoa que você fala é uma filha. Debaixo daquelas dores, existe alguém que precisa de Jesus. Em terceiro lugar, nesse tempo de batalha, títulos não te fazem ganhar uma guerra. Títulos não fazem você ganhar uma guerra. Baraque não queria ir à guerra sem a juíza. Baraque, um comandante de um exército, não queria ir à guerra sem a juíza. Ele colocou a sua força mais num título do que em Deus. Ela falou para ele que Deus estava dando a batalha e ele confiou mais no título dela do que no Deus dele. Nesse tempo, títulos não ganham guerra. O Senhor vai usar pessoas comuns. O Senhor vai usar pessoas como eu e você. Tem pessoas que acham que título muda território. Satanás não está nem aí para o teu título. Satanás quer saber qual é a vida com Deus que você tem. Satanás muitas vezes está cirandando na nossa casa e não é título que tira ele de lá de dentro, mas é você saber quem você é em Deus. Porque quando Satanás quis cirandar na casa desta mulher chamada Jael, ela entendeu quem ela era. Ela não precisava de título, ela não precisava de um comandante, ela não precisava do seu marido. O que ela precisava é estar ali confiando em Deus. Aleluia, aleluia. Tem gente que está com Satanás cirandando dentro de casa e está esperando alguém com título chegar.
Satanás está deitando e rolando, dormindo na cama, e a pessoa está esperando que alguém com título para ir lá resolver o problema. Ei, quem resolve o problema é você. Sabe por quê? O Senhor já te deu tudo. Tudo do que você precisa está nas suas mãos. Aquela mulher usou o que ela tinha. Ela tinha uma estaca e um martelo. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai usar o que está nas tuas mãos. Você não precisa de mais nada, você já tem tudo. Tem gente que acha que só vai acontecer se... Ah, pastor, só vai acontecer quando eu tiver um título tal. Ah, quando eu terminar essa faculdade. Ah, quando eu fizer teologia, aí sim eu posso expulsar um demônio. Deixa eu falar uma coisa para você. Conhecimento não muda nada. Ah, mas a experiência que você tem em Deus, isso muda tudo. Por isso que a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento, porque uma coisa só não serve. Não estou falando isso para que você não faça e nem estude, porque eu fiz todas essas coisas. Porém, eu sei que isso não muda nada se eu não estiver com aquele que pode tudo. Se você estiver confiando no monte de título que você tem, se você estiver confiando nos seus diplomas, nada vai acontecer. O demônio não tem medo de diploma. Eles tremem no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ela teve a oportunidade, Jael, teve a oportunidade de aniquilar o inimigo dentro da sua própria casa, com as suas próprias mãos. Tem gente que acha que tem que sair do lugar onde está para receber algo. Tem gente que acha que na sua casa não vai conseguir. Ah, mas ali não é mais meu lugar, Deus já me levou não sei aonde para crescer. Ah, porque isso e aquilo. Aqui ninguém deixa eu crescer, ninguém me dá oportunidade. Amigo, oportunidade chega na sua mão todos os dias. Agora, eu quero saber se você está valorizando o lugar onde você pisa. Porque enquanto você não valoriza o que você tem, você não enxerga o que Deus tem para fazer. Tem gente que quer estar nos altares, mas não venceu a guerra nem no vale, mas quer estar no pico. Se você não tem condições de vencer a guerra no vale, não queira estar no pico, porque lá o nível de batalha é superior. Então aprenda a vencer as batalhas nos vales, porque a hora que o Senhor te colocar no pico, você tem condições para vencer. Não queira chegar no lugar onde você não tem condições de estar, porque você acha que lá é legal. É muito fácil estar debaixo da tamareda julgando. Difícil é se levantar e ir para a guerra. É muito fácil. Olhe para você e veja o que você já tem. E pare de julgar quem está do seu lado. Sabe o que acontece quando você julga quem está do seu lado? Você não faz nada. Você não sai do lugar. Quando você julga quem está do seu lado, você não faz nada, você não sai do lugar. Só vai julgar você. Às vezes as pessoas falam assim, pastora, mas sabe que eu fico com medo? Que as pessoas falam isso, as pessoas falam aquilo. Aí tem gente que fala assim, pastora, eu não fiquei em tal coisa, sei lá, não participei de tal coisa. Vão falar que eu sou puxa-saco do pastor, sou puxa-saco do meu líder. Que você seja puxa-saco! Deixa falar! Como é que você vai chegar num lugar se você não teve aprendizado? Quantas vezes eu estive do lado do meu pastor, puxando o saco? Para os outros, mas eu estava ali aprendendo. Quantas vezes meu pastor falou, Nívia, levanta agora e vamos comigo numa visita agora. Não tem negócio de, peraí, pastor, uma visita de quê? Vamos embora comigo. Tem um rapaz endemoniado dizendo que vai se matar. Vamos embora. A perna tremendo.
E eu ia, naquele dia não tinha ninguém, só tinha eu. Vamos embora. Quantas vezes eu cheguei com ele em certos lugares de visita e o pastor conversando com a pessoa e eu falando, nossa, mas esse rapaz está ótimo. Nossa, mas quer se matar? Não está parecendo não, está super bem. Eu pensando, aqui comigo. E o pastor falando, uma hora o pastor levantou e falou, levanta. O rapaz levantou e ele falou, sai agora todo o espírito, toda a fortaleza da sua mente agora, em nome de Jesus. O rapaz, puf. Aí o rapaz voltou assim, começou a falar, ai, pastor. Eu falei, meu Deus. Perceba, eu aprendi coisas com esse homem que eu não aprenderia fazendo seminário. Eu vi coisas andando com ele que eu não veria numa sala de aula. Você está entendendo? Tem coisas que você não vai aprender lendo, tem coisas que você só vai aprender vivendo. Que te chamem de puxa-saco. Não importa. Que te chamem de puxa-saco. Nem sei porque que eu falei isso, nem estava aqui. Eu, hein? Jesus. Então, quem vai te julgar? Deixa aqui aberto mesmo. Quem vai te julgar? Quem está fazendo menos. Porque quem está fazendo mais que você não te julga. Sabe por quê? Não tem tempo. Não tem tempo. Quem está fazendo não tem tempo de ficar olhando o que o outro está fazendo no Instagram, no Facebook. Quem está fazendo não tem tempo de falar mal do outro, porque nem vê o que o outro está fazendo. Só quem fala de você é quem faz menos que você. Quem faz mais que você não fala, não. Tem uma frase que eu amo, é um texto que eu gosto muito, se chama O Crítico da Arena. Não sei se vocês já ouviram. É de Theodore Roosevelt. Deixa eu passar aqui. Diz assim, depois vocês podem achar na internet, que tem várias frases dela. Não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo o crédito pertence ao homem que está, de fato, na arena, cuja face está arruinada de poeira, pelo suor, pelo sangue, aquele que luta com valentia. Olha só o que esse texto fala. Não é o crítico que importa, que está dizendo para você, você podia ter feito melhor. Aquilo que você fez podia ser assim assado. Como você falou dessa forma, não foi legal. Essa roupa que você estava não foi boa. Eu não gosto da sua voz, eu acho que você não deveria falar. Eu não acho certo ficar atrás de pastor. O que foi, gente? Oi? Não gosta dessa voz, você não pode falar. Fala que a voz está com a rachada, que a voz da pessoa é feia. Quando você fala, você vai se ouvir no... Eu, por exemplo, nem vejo a minha pregação, para eu não precisar falar que está ruim, porque eu sei que a voz não está muito boa. Mas aí, quem é que fica se olhando assim? Vai gravar um negócio e fica olhando. Ai, que maravilha. Não fica, a gente fica, né, às vezes, se criticando. Então, eu já não olho. Mas também não deixo de fazer. Tu vai deixar de fazer porque o cara falou que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Ele nem faz nada. Ele é um crítico que está lá, sabe aonde? Como espectador. E você que está lá na arena, sujo de sangue, de suor, de poeira, fazendo o que dá para fazer. Não é ele que importa. Importa quem está aqui na batalha. Não importa quem está sentado na tamareira, é quem se levanta e vai para a guerra. Quem importa é aquele que pega a estaca e mata o inimigo. Não é aquele que fica falando, não podia fazer isso, que não era chefe de exército, não era homem. Não podia ter feito isso, que ela não esperou o marido dela chegar. Não é esse que importa, importa quem pegou e fez. Às vezes você reclama, tá 6 meses na igreja, já está ali fazendo tal coisa. Estou aqui 30 anos, não me dá uma oportunidade. Não tem oportunidade porque não se levanta. Não quer ficar sujo de sangue, de poeira. Não quer. Se você quer estar em um lugar, primeiro você tem que estar sujo. O joelho tem que estar ralado.
Não pensa você que você chega em algum lugar sem estar sujo de suor, sangue e poeira. Não importa quantos anos você tenha no Evangelho. Não importa. Se você ficar no lugar do julgamento, você só vai ver as pessoas passando. Poxa, fulano já está fazendo isso. Poxa, aí pega o telefone. Poxa, tu viu fulano? Está pregando. E viajou. E fulano, olha, esse pessoal. E tu viu? Está de carro. E tu viu? Começa a andar com gente que fala, tu viu? Tu viu isso? Poxa, não vi, não. Tu viu? Não sei. Gente, eu não vejo mesmo. Outro dia me falaram da Joquebed. Ou Joquebed, não sei o que lá, música, né? Ou Joquebed, não sei o que. Começaram a rir. O que é isso? É a música que toca em tudo quanto é lugar, tu não conhece? Não sei, não sei. Não sei o que é Joquebed. Eu não sei o que está acontecendo. Entendeu? Não é porque eu não quero, não. É porque quando você está fazendo, você está realizando, tem coisa que você não vê. Alguém vai contar para você. Agora, se começa muita gente do meu lado, tu viu fulana? Tu viu ciclana? Eu não vi, se eu não vi, também não quero saber. Se eu quisesse ver, eu tinha visto. Aí falam que eu sou grossa. Ah, tu é grossa, hein? Você está entendendo? Tem coisa que vai te corromper. Para de ficar ouvindo quem está com essa historinha de tu viu, tu viu, tu viu. Para de andar com esse povo, que tu vai se corromper. Daqui a pouco tu está igual, parado debaixo da tamareira. Para com isso. Agora você tem que começar a perguntar por que eu estou atraindo esse tipo de gente para a minha vida. Porque a Bíblia diz que o ouvido quer ouvir e a boca quer falar. Então, se eu sei que essas pessoas querem viver de fofoca, por que eu estou andando com essas pessoas? Porque aquela pessoa que está do teu lado, de alguma forma, ela se assemelha a você, senão você não andava com ela. A gente só anda com os iguais. E se você anda com fofoqueiro, é porque dentro de você tem fofoca. Se você anda com invejoso, é porque a inveja está dentro de você. Então, começa a olhar com quem você está andando. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que fala para mim assim, pastora, fulano me disse isso, fulano me disse aquilo, fulano me disse... Eu falei, mas por que todo fulano vai falar contigo? Porque eu não escutei nada sobre isso. Não, porque fulano veio falar para mim, sabe? Eu falei, mas fala para você porque você gosta de ouvir. Aí eu sou nojenta. Se vem me contar um negócio, vem me contar uma coisa boa, gente. Vem me contar um negócio legal, vem me contar que fulano está fluindo, que fulano foi promovido, que o casamento dela melhorou. Ah, eu quero ouvir. Eu quero ouvir que a família voltou, que o filho saiu das drogas. Vem me contar que seu relacionamento melhorou, que te promoveram no trabalho, que você está ganhando mais, que você está viajando, que você está fazendo coisas interessantes. Não vem me contar fofoca. Quer que esse povo saia da tua vida? É assim. Aí eu sou nojenta. Pastor é nojenta, né? Aí eu sou nojenta. Você está entendendo? Então começa a celebrar quando o teu irmão está vencendo. Vou dar uma dica para você. Se você não tiver a capacidade de aplaudir quem está vencendo, você também não vai ter alguém que te aplauda quando você subir lá. Se você não tem a capacidade de se alegrar com os seus irmãos, não queira que alguém se alegre com as tuas vitórias. Agora, se você tem a capacidade de se alegrar, de celebrar, de reinar junto, tá? É como aquela palavra que fala de Gideão. Pelo rei e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Não é só pelo Senhor, não. Tem gente que só quer a batalha pelo Senhor, mas não quer ajudar o rei a reinar. Se você tiver a capacidade de estar do lado de alguém, celebrando a vitória dele, na hora que ele precisar de alguém para levantar, é você que ele vai lembrar.
Porque toda vez que você sobe para um lugar, tua mão está aqui. Tu está indo para cá, mas a tua mão está aqui, tu vai puxar alguém. Agora, se está aqui, um que não só sabe reclamar e murmurar, tu acha que ele vai puxar você? Não vai puxar você. Aprende a celebrar que a vitória vem. Aprende a celebrar que a vitória vem. Agora, para quem só quer julgar, nada vai acontecer. Aí depois você fala, não sei o que acontece, vou ter que mudar de igreja. Vou mudar de igreja. O que Deus tem para fazer é dentro da tua casa. Você não precisa sair do lugar de onde você está para Deus te levantar. Você tem que aprender a viver o processo. Planta que fica toda hora trocando de vaso, morre. Não é, Patrícia? Gente, Patrícia tem cada planta linda lá. Planta que fica trocando de vaso não adianta. Agora, se você planta a planta no chão, né, Patrícia? Aí o negócio fica... Tem gente que fala assim, nossa, mas essa árvore está linda, que está aqui na frente da tua casa. Eu falei assim, plantei e cuidei da piquititinha. Mas está tão grande, porque eu não tirei ela daí. Molhei, esperei o tempo certo, agora está linda, florida. Mas tem gente que quer ter a planta bonita, quer ficar trocando toda hora do lugar. Aí como é que cria raiz? Como cria raiz? Esse é um tempo onde que as pessoas elas querem ficar trocando de lugar. Porque se você troca de lugar, o problema não é o lugar. Porque não vai existir lugar perfeito. Mas se você fica trocando de lugar, o problema não é o lugar, é a insatisfação que está dentro de você. Você tem que mudar dentro. Já viu pessoa que corta o cabelo toda hora? Uma hora está com o cabelo curto, outra hora está com o cabelo grande, uma hora está rosa, outra hora está roxo, outra hora está lilás, outra hora está loiro, outra hora está preto, outra hora está ruivo. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Eu estou insatisfeita. É real isso. Já viu quando a pessoa briga com o marido e vai cortar o cabelo? O que vai adiantar cortar o cabelo? Me explica. Nós fazemos isso. A gente está insatisfeita com algo, estamos insatisfeitos com algo e a gente acha que tem que mudar o que é externo. Não! Para que as coisas mudem, não é o externo que tem que mudar, é o interno. Porque é o interno que vai refletir o externo. Uma planta que tem raiz vai crescer e vai florir. Amém? E a palavra diz assim para terminar. Lá em Juízes 5:31. Bota aí para a gente. Juízes 5:31. Assim pereçam todos os inimigos, ó Senhor, que é um cântico de Débora. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. A terra havia sido subjugada por 20 anos. A terra tinha sido subjugada pelo rei de Canaã por quanto tempo? Olha eu dando a resposta. 20 anos. Mas quando eles se levantaram e se colocaram na posição, a terra teve paz durante, a liderança de Débora por 40 anos. 40 é o dobro de? Aleluia. O povo é bom de matemática. Porque no lugar da tua vergonha, Deus trará dupla honra. Não importa quanto tempo de dor, quanto tempo de vergonha, quanto tempo você tenha passado nessa batalha. Se você se levantar, tomar posse do que você já tem, parar de julgar e aceitar quem você é em Deus, aquilo que Deus vai fazer vai ser o dobro. O dobro da dor que você viveu. Vai ser o dobro de bênçãos. E você não vai se lembrar do tempo da dor. Você vai olhar para trás e falar assim, olha, aprendizado. Olha, aprendizado. Entende? Deus, no lugar da tua vergonha, trará dupla honra. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Se for para aplaudir, aplaude ao Senhor. Mas aplaude com vontade. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que está surgindo um exército
A gente cantou aqui, a minha bonitona aqui, a Isabelle cantou aqui, que surge um exército, não foi? Ela estava cantando, eu estava chorando ali. Porque era isso que Deus estava falando comigo. Quando você sai debaixo da tamareira, desperta e vai para a guerra, surge um exército. Surge um exército de homens e mulheres simples que eu levanto para tomar posse daquilo que já é seu. E a gente vai ouvir barulho. Como é que é a música? Eu quero essa, que eu gostei. Cadeias quebrando. Você pode ouvir? Som de cadeias quebrando.